Bom, voltamos, terceiro vídeo aqui da nossa série, eu e o André batendo um papo agora sobre ESG e chegamos finalmente no G. Só que eu vou fazer uma virada agora de chave, a gente tá falando muito sobre empresa, sobre responsabilidade, né, meio ambiente social e tal, mas muito focado na empresa, não que esteja errado. Perfeito. Ok. Mas se a gente agora, no G, né, o G é governança, e governança é um chapéu executivo, né, é uma diretriz de empresas, de negócios e de Estado, né? Então a governança realmente é todo um arcabouço, que aí não dá tempo aqui da gente discutir. Talvez convido vocês a consultarem aí os outros vídeos sobre governança corporativa que tem na página da academia, mas vamos lá sobre o G no Estado. Como que a gente insere o Estado em tudo que a gente discutiu? Porque precisa de uma governança de Estado relacionada a essas questões sociais e ambientais também. Sim. Como que a gente coloca, como que o Estado está inserido dentro desses problemas? E aí talvez você quer colocar problemas, soluções, quer trazer estudo de caso, aí é com você. Perfeito. Então, a gente costuma dizer ali na região que o Estado ele costuma ser o vilão e o mocinho, né? Ele tem esses dois lados ali. Por um lado foi, durante anos, sem dúvida nenhuma, o maior depredador, mas por outro lado é aquele que adquire os insumos decorrentes da mineração de carvão no estado de Santa Catarina, na região sul. O que eu vejo o maior problema do Estado, o maior problema da governança? O nosso marco regulatório. O nosso marco regulatório da mineração, infelizmente, ele dificulta muito a atuação do minerador propriamente dita. Por quê? Porque nós temos hoje uma insegurança, volto à questão da insegurança jurídica, relacionada primeiro ao tempo de maturação de um projeto minerário, né? Então a gente sabe ali que a gente hoje, no momento do requerimento de pesquisa até o momento de uma concessão definitiva, nós estamos ali falando de um fluxo de caixa negativo de aproximadamente o quê, né, Marcelo? Uns 10 a 15 anos aproximadamente, né? Isso tem muito a ver com o quê? Com o excesso de burocratização, e essa burocracia exagerada com normas que, na verdade, servem às vezes mais para atrapalhar do que para solucionar, causa o quê? Um impeditivo de que as atividades possam ocorrer da forma mais rápida possível, otimizada possível e, portanto, com melhor governança, né? Só que a gente sabe que existem problemas no Estado que vão muito além, né, do mero problema relacionado a questões regulatórias. A gente tem hoje um problema que infelizmente, público notório, de questões de corrupção, né? Infelizmente a gente não vai até entrar muito nesse assunto, porque senão a gente poderia ficar aqui durante muito tempo, né? A gente também tem um problema funcional complicado, né? Pouca gente para muito problema, né? E a gente também às vezes tem até a questão de um despreparo técnico em algumas oportunidades. Por quê? Se preocupa-se demais na questão de governança com a capacitação da iniciativa privada. E a gente vê hoje, infelizmente, uma capacitação não inexistente, mas um pouco deficitária por parte dos órgãos públicos quando a gente fala nessa política de governança. Hoje a gente sabe que se investe nisso. O Poder Judiciário, né, vou falar agora pelo Poder Judiciário catarinense, vem investindo muito em práticas de governança quando a gente fala na própria administração dos processos, né, em que a gente vê. Mas a gente ainda não vê muito isso na seara administrativa. Exemplo, no órgão ambiental licenciador. A gente hoje não vê boas práticas de governança na maioria deles, né? A gente vê pessoas bem interessadas, pessoas dispostas a ajudar, mas muitas vezes, ou na maioria delas, insuficientes, um corpo insuficiente para atender a demanda do setor mineral, né? Então a gente está falando desde problemas de vistorias, problemas de emissão das autorizações necessárias, os documentos a tempo oportuno, exigências que são realizadas para o minerador que são descabidas. Por quê? Porque não houve uma devida filtragem daquilo que realmente deveria ser exigido, até a fiscalização, né? A própria fiscalização. Quando a fiscalização é deficitária, abre-se um espaço para quê? Para práticas de governança que não são as adequadas. E então, o que ocorre? Bonito eufemismo. Exato. Práticas de governança inadequadas. Práticas de governança inadequadas. É um eufemismo muito bem colocado. Um eufemismo bem colocado, né? Para não dizer uma desorganização geral. Uma corrupção, uma fraude. Então, infelizmente, a gente vê isso. E quando atividades clandestinas, e é comum isso, infelizmente, na mineração, né? Trabalho servil, né? Questões depredatórias, uma lavra depredatória, enfim. Um bom acaba pagando pelo mal.
E isso está muito decorrência do quê? De uma governança que, na verdade, é desgovernada, para usar um outro eufemismo, então. Mais ou menos seria, em síntese, seria isso, para a gente não ser muito polêmico hoje no nosso terceiro episódio. Usando alguns eufemismos para contornar a situação. Mas eu acho importante a gente trazer isso no vídeo, quando falar sobre governança, porque com certeza, né, quando a gente trata sobre as questões do E, do S e do G, né, em empresas sérias, né, a gente eu uso o exemplo do médico porque, assim, eu fico imaginando o quanto é uma pessoa que causa impacto na sua vida, né, diretamente. Médicos bons e médicos ruins, né, por isso que eu fico usando o exemplo do médico. A mineração, ela também pode causar um impacto na sua vida e também pode ser positivo ou negativo. E não é toda mineração que é boazinha, não é toda mineração que é ruim. Exato. Né? Então, assim, realmente essa questão de práticas, legislação, técnica, tudo isso amarrado que vai me entregar um bom resultado. Um bom resultado. Mas essa virada de chave, né, em relação à governança, é porque existe sim, e aí talvez você com seus termos jurídicos, né, fique mais bonita a fala, mas acho que tem uma corresponsabilidade, né? Sim. Eu acho que é importante entender que existe uma responsabilidade de todos os envolvidos. Existe uma responsabilidade da empresa, existe uma responsabilidade da sociedade, existe uma responsabilidade do governo, até porque, de novo, né, num chapéu executivo de uma empresa ou de um estado, é o maior retorno a longo prazo para os envolvidos, né? Então, quando a gente fala de interesses, de interessados, né, a partir do momento que você é um interessado, você também deveria ser alguém para colaborar, né? E não é colaborar facilitando no sentido negativo, é colaborar no sentido construtivo. Desburocratização. E aí, nem sei qual que é o limite, né? Não é uma área que me tange, né? Assim, eu nem sei qual que é de fato esse limite. Mas eu acho que é entender que existem processos e processos, que ninguém está defendendo o simplório, né? Então, também existe diferença entre o simples e o simplório, mas que tem que ser de ambos os lados, né? Então, não adianta ter uma empresa com uma boa governança, com questões ambientais e sociais, e isso não está em sintonia, né, com todos diretrizes, governança de Estado, planos diretores e etc, né? Então, esse vídeo termina por aqui com alguns eufemismos e provocações e reflexões, né? Eu acho que vale. Vale, sem dúvida nenhuma, vale. Fazer essa linha de raciocínio. Mas continue nos acompanhando, tem mais vídeos aqui entre eu e o André, agora sem ISG, que a gente termina por aqui. Fica atento. Valeu.